pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvia Mebach, eu sou mentora de marketing e reputação digital e eu ajudo mulheres a alavancarem os seus negócios através das ferramentas digitais. Nossa conversa hoje é sobre temperatura do público, ou seja, qual é o grau de engajamento do nosso cliente. E por que isso é importante? Porque foi-se o tempo onde a gente precisava produzir dúzias e dúzias de conteúdo para engajar o nosso cliente. Aqui nós somos empresários, dentistas, médicos, lojistas e ninguém tem tempo de produzir tanto conteúdo. Então é muito mais inteligente e estratégico a gente saber que tipo de conteúdo produzir. E entender a temperatura do público vai nos ajudar bastante nesse ponto. Existem basicamente 3 tipos de público. O primeiro deles é aquele público frio, aquele público que ainda não sabe que precisa da gente. Às vezes ele ainda nem entendeu que ele tem um problema. Ele está começando a navegar pela internet, mas ele ainda não tem muito foco. O segundo tipo de público é o público morno ou o público levemente aquecido. Ele já entende que ele tem um problema, ele começa a buscar soluções e talvez até ele já tenha escutado falar de ti. E o público quente, que é aquele público que já nos conhece e tem algum tipo de relacionamento com a gente. Entender em que fase de engajamento o teu público está vai te ajudar a produzir um conteúdo focado na necessidade e na demanda desse público. Quer ver como é que funciona? Vamos imaginar, por exemplo, que vocês já têm uma empresa que já presta um serviço há bastante tempo e já tem vários clientes. Vocês vão lançar um novo serviço. A conversa com esse público, ela já começa mais em direção ao fechamento da venda. Por quê? Porque ele já te conhece, ele já conhece todo o teu background, já sabe como é que tu trabalha. Agora, por outro lado, imagina que a gente vai trazer um produto totalmente inovador aqui para o mercado brasileiro e que ninguém conhece. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que educar o público acerca daquele tema, com assuntos que vão começando lá bem gerais e vão afunilando numa linha de conteúdo de conhecimento chamada jornada de conteúdo. Resumindo então, como é que funciona? O público frio, ele ainda não te conhece, ele provavelmente clicou em algum anúncio teu no Google ou te achou através da busca orgânica. Com esse cara, a gente vai falar de uma forma bem ampla. Imagina que ele está lá no topo do funil. Ele ainda não consegue entender que tu é uma solução para o problema que talvez nem ele saiba ainda que ele tem. Então, os assuntos são bem mais gerais. O público morno, que é aquele público levemente aquecido, ele talvez já te conheça. Ou, provavelmente, ele conhece alguém que te conhece. Ou seja, ele chegou através de alguma recomendação no teu perfil e ele quer te conhecer um pouquinho mais para ver se tu realmente é aquela boa solução para ele. E aqui um exemplo que nos ajuda bastante a entender. Pensa numa pessoa que quer fazer uma cirurgia bariátrica. Ele foi lá e perguntou para um amigo dele que já fez uma cirurgia contigo uma dica de um profissional. Ele te indicou e ele então foi lá para o teu perfil dar uma olhadinha. A conversa com esse público, ela é mais no sentido de te colocar como uma autoridade naquele assunto, mostrar que tu realmente é o cara, que tu entende do que tu tá falando. Já o público quente, o papo é outro. São pessoas ou que já compraram de ti ou que estão quase comprando. Muito provavelmente tu já sabe o nome dela, tu já tem algumas informações básicas sobre ela, o que te permitem fazer um conteúdo mais personalizado. E muitas vezes essa conversa ela não vai mais acontecer na rede social. Ela vai migrar para um Instagram ou para uma rede de e-mails, enfim, ela é um pouquinho diferente porque ela é personalizada. E você pode, nessa etapa, abusar do storytelling, contando histórias suas para ela e, inclusive, dando opiniões sobre aquele assunto que você domina. Conseguiu entender qual é a diferença entre trabalhar com as temperaturas dos públicos? Se ficou com alguma dúvida, já sabe, me chama lá no Silvia Mebach Mentoring que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a desenrolar essa estratégia de conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!